Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um comparativo entre a RX 7600, placa de entrada da AMD RDNA 3, contra os consoles de nova geração PS5 e Xbox Series X, tá? Até coloquei o meu Series X ali atrás de exemplo, né? E vocês devem estar se perguntando como é que a gente vai fazer, né? Para a gente replicar esses presets dos consoles, né, o modo desempenho dos consoles, mais especificamente, no PC, e eu já vou explicar isso para vocês. Então, pessoal, basicamente o que é que a gente vai fazer, tá? A gente vai replicar as configurações do console no PC utilizando as informações que a Digital Foundry disponibiliza lá no site deles, tá? E o que é que a Digital Foundry faz? Qual é o trabalho deles, né? Eles pegam as versões de PS5 e Xbox Series X, comparam lado a lado com o PC, eles colocam lá o Quality Mode, o Performance Mode, e eles vão comparando e descobrindo, né? E eles disponibilizam essas configurações. Por exemplo, no modo Performance Mode, como é que tá a qualidade dos modelos lá, né? Ah, a qualidade dos modelos no Performance Mode está em High. Então você coloca lá no High no PC. É basicamente isso que eles fazem. A resolução. A maioria dos consoles, eles colocam, né, nos jogos a resolução de saída em 4K, mas nenhum console hoje em dia roda em 4K, tá? Nativo. Eles colocam lá no Performance Mode a saída 4K, mas a resolução real, que é a resolução interna, fica ali nos 800p, 900p. Então é basicamente isso que as devs fazem, tá? Nos jogos de console, principalmente no modo Performance. E pessoal, dá pra gente dizer que esse nem é um teste tão justo assim para a RX 7600, tá? Já que a RX 7600 é uma placa que aparece em promoções por R$ 1.200, é a placa mais básica da RDNA 3, tá? Então, você vê ali o PS5 custando na faixa de R$ 4.000 com disco, mesmo sem o disco ele custa 3.700, 3.600. Então, nem é um debate tão justo assim, né? Nem é uma comparação tão justa assim com a RX 7600. E para deixar claro também, tá, pessoal? Essa não é uma comparação um para um, não tem como ser exatamente igual à versão de console, primeiramente porque a versão de console normalmente eles usam saída 4K e aqui o meu monitor é 1440p, mas o que vale mesmo, o que pesa mesmo é a resolução interna. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 1440p, tá? Mas a resolução interna a gente vai aproximar o máximo possível dos consoles para estar trazendo trazendo, é foda, para estar trazendo aí com o máximo de precisão possível esse teste, tá? Então é isso, vamos passar agora pro teste. Pessoal, vamos iniciar aqui o nosso comparativo da RX 7600 com os consoles de nova geração, tá? Aqui no 007, que é esse jogo bem atual, eu vou colocar, pessoal, aí na edição as tabelas, tá, da Digital Foundry para vocês irem acompanhando e pausando o vídeo, tá? O 007, como vários jogos nos consoles da atual geração, ele roda com saída em 4K, porém a saída do meu monitor é no máximo 1440p. Só, pessoal, que a gente sabe que o que pesa mesmo é a resolução interna, o que vale mesmo é a resolução interna. E o caso aqui do 007, pessoal, é que nós temos uma resolução interna nos consoles Xbox Series X e PS5 ali entre 720p e 1080p, o que na verdade fica entre o modo desempenho do FSR Upscaling em 1440p, que é 720p, tá? O desempenho ele corta metade da resolução, ou seja, 1440p, 720p. O qualidade ele corta ali 67% da resolução, o que significa que 1440p se tornam ali 960p, o que é bem próximo do 1080p dos consoles. Então a gente ficaria mais ou menos ali no meio termo entre os dois, que seria o balanceado. Vamos começar testando primeiro no qualidade, tá? Que é um cenário de maior resolução que o PlayStation 5 consegue alcançar nesse jogo no seu modo desempenho, tá? O resto eu vou colocar a tabela aí do lado, vocês vão ver, qualidade das texturas no jogo está alto, filtro de texturas está em X8, nível de detalhes no médio, terreno em alto, sombras em médio, névoa volumétrica médio, efeitos volumétricos médio, iluminação global no alto, reflexos no médio, e nós temos aí os pós-efeitos que não importa, né? Meio que não importa. E vocês podem ir pausando, tá aí acompanhando tudo isso. Eu vou deixar a tabelinha aí do lado para vocês. E é isso, vamos partir para o nosso gameplay. Pessoal, carregou aqui a fase. Essa fase aqui é muito pesada, tá? Eu usei ela para a gente fazer a review
da RTX 5060 aqui no canal. Se você não viu, vocês podem dar uma olhada depois. Na RX 5060, esse jogo pesou bastante, tá? Inclusive, tá pesando bastante para a VRAM ali da nossa RX 7600, mas ela tá tancando muito bem, cara. A gente tá 64 FPS. Essa aqui é uma parte muito pesadinha. Eu não sei se é porque tem muito NPC, cara, se tem muita coisa para renderizar, muito detalhe para renderizar, olha, mas o jogo tá bem bonito, tá? Ele tá mais ou menos como tá nos consoles mesmo, tá quase um para um aqui. E a gente tá rodando aí com resolução interna de aproximadamente 1080p, com as configurações exatamente iguais ao do PS5 no modo performance. E a gente está atingindo ali por volta de 60, 65 FPS. Lembrando que esse é o cenário de maior resolução do PlayStation 5. E a julgar por essa parte ser bem pesada, eu acredito, pessoal, sinceramente, que o PS5 e o Xbox Series X, eles rodam essa parte aqui em resolução próxima ao 720p interno, tá? Segundo a Digital Foundry, lembrando, esse jogo oscila entre 720p e 1080p interno. Então, esse é um cenário onde a gente está pegando o melhor que o console pode oferecer aqui na RX 7600 e ainda assim, cara, a placa tá se saindo muito bem, né? Eu até tinha comentado que esse nem é um teste tão justo. Haja visto que essa placa, pessoal, ela custa apenas aproximadamente aí R$ 1.300 em promoções, cara. Então, é um duelo aí bastante complicado aí, é um duelo não muito justo, né? Digamos assim, porque a placa custa muito, muito menos que o console, mas é claro que o console ele tem uma outra proposta também, né? Só eu tô impressionado aqui com o nível de desempenho da placa, tá? Olha só, a gente acabou de cair pela primeira vez abaixo dos 60, hein, cara? Mas como eu disse, a gente tá rodando no pior cenário aqui no 007 para a gente testar mesmo a placa no cenário que seria de maior resolução do PlayStation 5. Lembrando, pessoal, a gente vai vir aqui até para trazer esse teste para vocês, tá? O PlayStation 5 internamente, como eu já falei, ele roda 720p em sua mínima de resolução interna, tá? Então, se a gente colocar aqui o FSR em desempenho, pessoal, que é mais ou menos como seria a mínima interna do PlayStation 5 e Xbox Series X, a gente vai lá para os 80 FPS. E aí a gente já tem uma experiência muito mais leve, muito mais tranquila, tá? Sensacional o desempenho da placa nesse jogo. Por mais que seja FSR, cara, não acho que o FSR esteja tão ruim nesse jogo, tá? Ele tá até resolvendo, conseguindo se resolver bem. Claro, com aqueles defeitinhos, ó, típicos de FSR, tá? Muita coisa flicando na tela, principalmente porque a gente está numa resolução interna muito baixa, em 720p, né? Mas é a resolução interna mínima que os consoles conseguem rodar. Então a gente poderia trazer aqui, pessoal, uma mediana para a gente ver, uma média do que os consoles podem rodar. Se eles oscilam entre 720 e 1080, a média seria mais ou menos uns 800 e poucos P ali, que seria o FSR equilibrado, como está aqui agora. E a gente consegue um desempenho aí acima de 60 FPS tranquilamente aqui no 007. E, cara, vamos aí começar já esse teste dando pontos aqui para nossa RX 7600, que, cara, demais, sensacional aqui no 007. E é isso. Teste concluído aqui no game, vamos passar para o próximo. Pessoal, e seguindo aqui o nosso comparativo da RX 7600 contra os consoles da atual geração, estamos agora no Death Stranding 2, tá, pessoal? E só para explicar, Death Stranding 2 nos consoles, ou melhor, no PS5 em modo performance, roda com saída em 4K, porém a resolução principal ali, resolução principal não, perdão, a resolução interna é 1440p, portanto, também estamos em 1440p utilizando esse upscaling pico, que também é utilizado no PS5, tá? Como upscaling, então a gente vai usar aqui também para ter o máximo de paridade possível. Porém, ele vai usar a suavização nativa, portanto, também estamos aí em Quad HD 1440p nativo. As configurações vocês podem pausar aí, eu vou colocar do lado a tabela da Digital Foundry para vocês irem dando uma olhada e conferindo aí que tá tudo certo e vamos passar para o nosso gameplay. Pessoal, passando aqui para o nosso gameplay, a gente pode perceber que dessa vez não deu para RX 7600, cara. E a gente tem que parabenizar de verdade o pessoal da Kojima Productions, né, que fez esse port para o PC e que
otimizou o jogo muito bem lá pro PS5, cara, porque o jogo no PS5 tá rodando mais ou menos desse jeito aqui, praticamente igual a isso aqui, tá? Com 60 FPS estáveis, cara. 60 FPS estáveis. E a gente, na mesma qualidade, como eu já disse, na mesma qualidade do PS5 em modo performance, a gente tá rodando aqui 45 com muitas quedas, tá? A gente tá tendo muito problema aqui com picos ali no frame time, o que claramente é um sintoma da falta de VRAM, tá? Lá no site da Digital Foundry, eles falam, cara, se você tem uma placa de 8 GB, não adianta rodar esse jogo com texturas no Very High. Eles deixam isso bem claro, tá? Você que tem 8 GB de VRAM, esse jogo não é para você rodar com textura no high, nem no very high, tá? Eles recomendam lá que você coloque a textura pelo menos no médio para você ter um desempenho mais estável e sem esses picos malucos no frame time. Esse jogo ele não tem esses problemas, né, de stuttering, tá? Normalmente, até porque é um port bem feito, né? Como eu já disse, é um port bem feito para o PC e ele é um jogo bem otimizado. Porém, claramente aqui a gente tá vendo, a gente tá tendo esse sintoma aí de falta de VRAM, né, pessoal? E aqui, claro, olhando o resultado que a gente tá tendo, cara, não tem como não dar o ponto aqui para o PlayStation que venceu com facilidade, com certa facilidade até, porque o PlayStation 5 realmente no modo performance mantém 60 FPS estáveis, né, cara? E aqui a gente tá mais pra casa dos 40 do que pra casa dos 50, pra falar a verdade, ó, em alguns momentos caindo pra 38, como eu disse, até por um problema de VRAM. Tanto que eu vou fazer até um experimento pra vocês aqui e baixar a nossa textura pro médio para vocês verem como some e como de fato é um bom porte esse aqui. Texturas no médio. Só vejam que com as texturas no médio a gente desocupou ali uma boa parte da nossa VRAM, tá? Desocupou ali uns 500, 600 MB, tá? E o jogo ficou extremamente mais estável. Dê uma olhada ali na nossa linha de frame time. Cara, a linha de frame time praticamente lisa e a gente tá rodando com o jogo ali na casa dos 50 e poucos FPS. Veja que o trabalho de otimização deles lá no PS5 foi tão bem feito, pessoal, que a gente não consegue, ainda assim desafogando a VRAM aqui, rodar o jogo a 60 FPS na RX 7600, o que mostra que realmente, cara, eles fizeram mágica ali no PS5 para rodar esse jogo nessa qualidade com aquela estabilidade ali em 60 FPS. E é isso aí, cara. Ponto pro PS5. Vamos passar agora para o próximo game. Só continuando o nosso comparativo agora em Alan Wake 2, o jogo no PS5 roda com a resolução de exibição de 1440p, porém a resolução de renderização, a resolução interna real é de 847p. Inclusive a própria Digital Foundry faz menção ao FSR no modo equilibrado, né, como tem aqui no PC, e ele utiliza assim aí o FSR2, tá, pessoal? O restante aqui das qualidades eu vou deixar a tabelinha aí do lado, vocês já sabem. É só pausar para vocês irem olhando. A maioria das coisas está no baixo ou no médio. E repare que o médio, na verdade, é o low da maioria das coisas, né? De grande parte das coisas, para falar a verdade. Inclusive aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada também. Médio, médio. Enfim, o jogo está configurado com quase tudo no low aí no PS5 e Xbox Series X no modo desempenho. Vamos passar agora para o gameplay. Só passando agora para o nosso gameplay, eu queria deixar primeiramente claro aqui que a qualidade de textura no PS5 e Xbox Series X é Medium Plus. Porém, eu coloquei a textura do jogo no alto aqui no PC para não ter perigo de dizerem que eu estou tentando roubar aqui para nossa RX 7600. Eu vou deixar ele na configuração do alto. Mas só para informação, a nossa textura tá melhor aqui no PC do que tá no PS5, tá? E o nosso desempenho aqui tá brutalmente superior. O PS5 e o Xbox Series X são travados em 60 FPS e a gente tá aqui em 80 FPS nessa área de floresta que é pesadíssima, tá? Eu lembro que na época eu joguei com RTX 3070 esse jogo e era muito pesado essa floresta. Eu tinha muito stuttering nessa área aqui. E até por conta, eu acho que de memória também, né? O jogo pega bastante memória de vídeo. E vocês podem ver que a gente está utilizando o FSR2 como é nos consoles, tá? E olha só que coisa horrível, cara. Meu Deus do céu, cara. É muito feio o efeito que o FSR faz na hora de se resolver aqui com as árvores, né? Mas estamos aí, estamos na paridade total aqui com os consoles e, cara, uma vitória assombrosa da RX 7600, tá? E a gente. Aí, vai mandar a gente voltar, né? Mandar a gente voltar, mas beleza.
essa área aqui da floresta, nos consoles, tá? No PS5 tem uma parte aqui também, não exatamente nessa parte da floresta, mas eu vou colocar aí pra vocês um vídeo da Digital Foundry deles rodando o jogo. E o jogo chega a ter um stuttering ali pra casa dos 50 quadros, cara. E a gente tá segurando muito bem. Eu tô jogando já tem um tempo aqui na floresta e o jogo segura muito bem, tá? A gente tem umas mínimas ali de 66, 67, mas, cara, comparado com os consoles. Tá absurdo aqui o desempenho da RX 7600, tá, pessoal? E a gente nem precisou diminuir as texturas pro médio, tá? Como tá nos consoles, né? Médio não, Medium Plus que tá nos consoles. Mas se a gente diminuísse aqui a textura, talvez a gente tivesse ainda mais instabilidade no nosso sistema. Por conta aí da VRAM, tá, pessoal? Na corridinha aqui, ó, 66, tá vendo? 68. É mais ou menos por aí que, ó, 65. 67, 66, essas são mais ou menos as mínimas que eu consegui nesse jogo no Alan Wake 2, mas, cara, não tenho o que dizer, uma vitória grandiosa aqui para RX 7600 em cima dos consoles e, cara, mais um ponto aí para ela. Vamos passar aí para o nosso próximo teste. Pessoal, passando para o nosso teste aqui em Resident Evil Wrecking, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, é que agora nessa placa a gente tem a opção de utilizar o FSR4, tá? Que é uma tecnologia que a AMD implementou nativamente nessa placa no último update aí na RX 7600. Porém, a gente não vai usar aqui, né, nos vídeos para não ficar injusto nem para um e nem para outro, né? Nem para os consoles e nem para a placa, e para a gente deixar o teste o mais pareado possível com o console. Bom, no Resident Evil Hacking, eles usam uma resolução de saída, né, 4K. Bom, como vocês sabem, eu tenho um monitor 1440p, porém a resolução interna, que é o que vale, no PS5 e no Xbox Series X é de 1080p, utilizando, acredite se quiser, os caras utilizam FSR1, cara. Foi uma bola fora feia da Capcom. Eles utilizam FSR1, o FESI Super Resolution 1, tá? E a gente vai usar o mesmo aqui, tá? 1440p, a resolução interna dos consoles é 1080. O FSR1 em outra qualidade fica ali em 1100p, muito próximo, até um tiquinho maior ali do que nos consoles, mas é praticamente ali, cara, a mesma resolução interna nos dois, e o resto das configurações eu vou colocar a tabela aí da Digital Foundry e vocês vão dando uma olhada, tá? Texturas tá ali no normal, malha tá no padrão, tá? O reflexo tá ligado, o reflexo de espaço de tela, profundidade de campo ali, partículas, resolução volumétrica de névoa, sombras de contato. Vocês vão pausando aí e olhando aí na tabela da Digital Foundry. E é isso, vamos passar agora para o nosso gameplay. Pessoal, iniciando o nosso gameplay na RX 7600, estamos aí com um FPS muito interessante, tá? Por volta de 70 quadros por segundo. A nossa VRAM ali tá querendo chegar no limite? Tá. Mas esse aqui, pessoal, é o cenário mais pesado que tem no jogo, tá? Essa cidade aqui do começo pesa e pesa muito, então é um teste muito interessante para a gente ver o limite aí da nossa RX 7600. E cara, a placa tá lidando muito bem, né? Os consoles eles travam ali o desempenho 60 FPS, mas aqui a gente consegue ver que a placa tá conseguindo chegar ali nos 70 quadros, cara, de forma até tranquila. A gente tá conseguindo rodar aqui o game, né, na RX 7600. Claro, a gente está utilizando aí a mesma tecnologia patética que eles usaram ali nos consoles, a tecnologia de upscaling FSR1, que é simplesmente um lixo, tá? Ó, a gente conseguiu ali uma mínima de 57 quando deu um zoom, tá? Mas eu acredito, pessoal, que até mesmo nos consoles, eles também não ficam a todo momento ali a 60 FPS, tá? Então, saindo da parte mais externa e indo para uma parte mais interna, o FPS sobe muito, tá? Esse jogo ele é pesadinho naquela parte ali da cidade, em algumas outras partes mais amplas é um pouco mais pesado, né? E quando a gente entra em um local assim mais interno, né? Em locais mais fechados, mais escuros, o jogo acaba ficando muito mais leve. A gente vê até que caiu um pouco o uso da VRAM e a gente tá com o FPS ali por volta de 83 quadros, tá, pessoal? Sinceramente, eu acho que o FSR1 nem tá tão ruim assim em comparação aos consoles, cara. Quem já viu esse jogo rodando nos consoles, no Series X, por exemplo, e no PS5, cara,
o FSR1, não sei se pelo fato de ele esticar para o 4K, né, que é a saída normalmente que os consoles utilizam, cara, fica muito feio, fica muito zoado. E me parece que aqui em 1440p, com ele em ultra qualidade, rodando ali próximo do 1100p, né? Ele não tá tão horroroso quanto tá nos consoles, né? Ele tá horroroso, porque o FSR1 ele é horroroso, mas não tá tão feio assim, né? Qualquer pessoa em sã consciência, cara, que tem um PC, jamais utilizaria o FSR, e é uma coisa, o FSR1, né? E é uma coisa que a pessoa de console fica meio que refém, né? A Capcom escolheu que você vai utilizar o FSR1 no console e você tem que aceitar isso de boca fechada, né? Basicamente isso que acontece nos consoles. Indo para esse ambiente ainda mais interno aqui, pessoal, a gente consegue ali pegar o seu 78, 83, né? Deu uma boa subida em relação a lá fora, né? Até 90 FPS a gente pegou aqui. E tá muito, muito, muito gostoso o gameplay, tá? Configuraríamos diferente se fosse para a gente jogar nessa placa, arranjaríamos uma configuração muito melhor sem o FSR1, temido FSR1, né? A gente ligaria com certeza o FSR4 aqui na placa, já que ela tem suporte a essa tecnologia de upscaling que é simplesmente maravilhosa, tá, pessoal? Basicamente, agora concluindo o nosso teste aqui no Resident Evil Wrecking, e a gente dá mais um ponto aí para nossa RX 7600, cara, uma placa básica, uma placa barata, saindo muito bem contra os consoles aí da atual geração. Vamos passar agora para o nosso próximo game. Só estamos agora em Crimson Desert e o jogo no PS5, pessoal, no modo performance, ele roda em 1080p nativo, tá? Portanto, vamos rodar o jogo exatamente como na 1080p com o a nativo aí do FSR 3.1, tá, pessoal? E com relação aos gráficos, pessoal, estamos aí com essa configuração que é exatamente a configuração aí do PS5 no modo performance, tá? Vocês podem ir pausando aí o vídeo e comparando com a tabela da Digital Foundry que eu vou disponibilizar para vocês aí no lado para vocês verem que tá exatamente tudo certinho. Só passando aqui para o nosso gameplay, a gente pode ver que estamos com uma performance muito interessante, a gente está ali mais ou menos com entre 60 e 70 FPS, tá, pessoal? Em algumas áreas esse jogo pesa bastante, aqui a gente está numa área bem ampla, bem aberta, tá? É bom para a gente fazer esse teste. E estamos ali com um bom desempenho, cara, um desempenho interessante. O PlayStation 5 no modo performance ele também está com esse desempenho mais ou menos ali em 60, né? Bem travado ali, geralmente não tem tanta queda assim no jogo na versão de PS5, então nós estamos aí com um desempenho extremamente aproximado do que seria os consoles da atual geração no modo performance, pessoal. Mesmo em momentos de algumas batalhas aqui que eu fiz andando também pelas florestas, a gente mantém sempre essa média aí, tá, pessoal? Dificilmente o jogo tem algum frame drop maluco para 50, alguma coisa do tipo. O jogo também é muito, muito, muito bem otimizado. Ó, a gente teve uma quedinha agora para 58. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou tendo que usar um software aqui para gravar. Então o software acaba comendo um pouco o desempenho. Eu estava até com um pouco mais de FPS do que vocês estão vendo aqui agora. Mas ainda assim, dá para vocês terem uma noção bem boa aí de que o jogo está praticamente cravado ali nos 60 FPS. E no caso aqui do nosso Crimson Desert, pessoal, a gente pode considerar aí um empate técnico, né? E com esse empate, pessoal, a gente não concede pontos para nenhum dos lados, tá? Nem para RX 7600 e nem para os consoles PS5 e Xbox Series X, tá, pessoal? É isso, vamos passar aqui para o nosso próximo game. Só vamos passando aqui para o nosso último game desse comparativo aqui da RX 7600 contra os consoles da atual geração. Estamos em Black Myth: Wukong, esse jogo no modo desempenho lá no PS5 está rodando em 1080p nativo, tá? Então nós colocamos em 1080p e mantemos o escalonamento da resolução com FSR 3 em 100%. O jogo também utiliza geração de quadros nos consoles para atingir 60 FPS, o que é bem estranho, porque normalmente se recomenda utilizar geração de quadros, pessoal, apenas para frame rates acima de 60 quadros, né? E isso acaba causando alguns problemas nos consoles, como artefatos, tipos de geração de quadros ali com poucos frames, tá? O resto das configurações está dessa forma, exatamente como no PS5 Performance. Eu vou deixar aí do lado
né, a tabela da Digital Foundry para vocês irem comparando e constatando que realmente está tudo igual aí. Só no nosso gameplay a gente constata, obviamente, que a gente está tendo um desempenho extremamente superior aos dos consoles, o que me surpreendeu bastante, tá? Eu não achei que a gente ia ter um desempenho tão acima assim no nosso Black Myth Wukong aí na RX 7600, tá? Esse jogo é bem pesado, mas olha que jogo lindo, cara. Cara, é muito lindo, tá? E o jogo mesmo em 1080p nativo, lembrando que meu monitor é 1440p, tá? Mas mesmo em 1080p nativo, o jogo tá muito bonito, ó. A gente tem um inimigo aqui pra gente enfrentar. Vamos dar um combo nele aqui. O jogo dificilmente, cara, cai abaixo dos 70 FPS. O desempenho, assim, tá fenomenal, cara. Sensacional mesmo aqui na RX 7600. E volto a dizer, tô surpreso mesmo. A gente tá tendo um desempenho tão bom assim, esse game nessa placa, tá? Os consoles eles são travados em 60 FPS. Não tem tantas quedas assim no PS5. Naquela luta inicial até tem, né? Tem umas quedas para 40 FPS, mas no resto do jogo acredito que seja bem suave. Mas aqui, cara, tá inegavelmente muito melhor. A gente tá com uma média de mais de 70 FPS quase o tempo inteiro, né? Vamos pegar isso aqui, eu não sei o que é isso, cara. Pegar isso aqui. Ih, rapaz, o inimigo aqui. É, ratão. Radão nele. Boa. E, cara, eu já fiz bastante coisa aqui, já matei um boss, já olhei bastante coisa aqui, já interagi com várias coisas, já vi cutscene e o jogo se mantém extremamente estável, tá, pessoal? É realmente impressionante e nem mesmo problemas típicos de Unreal Engine a gente tá tendo nesse jogo, tá? Normalmente jogos da Unreal Engine você vira a câmera assim mesmo, fica aí stuttering atrás de stuttering, você chega num lugar novo é stuttering, é queda, é drop. E nesse jogo, cara, tá muito bom, tá muito suave, muito liso mesmo, tá? Não tô vendo artefato de geração de quadros e, cara, mais um ponto aí para RX 7600 com certeza que destruiu os consoles nesse game aqui, tá, pessoal? Bom, encerrando aí a nossa bateria de testes comparativos, vamos agora para as nossas conclusões finais. Pessoal, falando um pouco aqui as minhas conclusões finais, falando um pouco sobre os consoles da atual geração, tá? Eles foram extremamente superestimados por mim e por todo mundo, tá? Não só em jogos, tá? Mas em jogos também que é o principal. Cara, a gente viu os jogos que saíram durante todos esses 6 anos de geração. A gente tá praticamente no fim aí da geração, né? E a gente conclui que foi sim uma das piores gerações de todos os tempos, se é que não foi a pior de todos os tempos. Mas falando agora um pouco de hardware, pessoal, o Ryzen, né? Aliás, o Ryzen não, né? O processador que é utilizado no PS5 e Xbox Series X, pessoal, ele é meio que equivalente a um Ryzen ali Zen 2, né? Um Ryzen 7 3700, né, pessoal? E ali no final de 2020, que foi quando o console saiu, já existia os Ryzen 5000 com arquitetura Zen 3, né? Então eles nem mereciam sequer ser chamados de consoles de nova geração, pois já lançaram ultrapassados, né? Eles utilizavam sim uma RDNA 2, né? E a RDNA 2 ela era ali a principal do momento da AMD, mas essa GPU que tinha nos consoles, né, que tem nos consoles da atual geração, era equivalente a um RX 6700, pessoal. E não era a mais poderosa ali daquela época, já que a gente já tinha a RX 6800 XT, por exemplo. Acredito que teve até a RX 6900, né, pessoal? E o que a gente vê hoje, pessoal, é a GPU, né, do PS5 tomando um pau, cara, tomando um pau para uma placa com uma RX 7600 que custa R$ 1.200, cara. 1.200, R$ 1.300. Ah, cara, não tem como argumentar. Foi uma vitória humilhante, até pelo preço dessa placa e pelo fato de, apesar de ela ser RDNA 3, ela é a placa mais básica da linha RDNA 3. Então, nem tem como defender aqui, cara. Sinceramente, foi uma vitória com V maiúsculo da RX 7600 e a gente tem que dar os parabéns também à AMD, porque lembrando, cara, eles lançaram um update recentemente
com o FSR 4, né, nativamente aí para RX 7600, o que é um upgrade ainda maior, porque adiciona esse upscaling por IA aí como tecnologia para RX 7600, que é infinitamente melhor do que o FSR 2 utilizado pelo PS5 e pelo Xbox Series X, cara. Então é uma vitória sim grande para RX 7600 e é basicamente isso que eu tenho para falar, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido esse comparativo. Eu fiz o melhor que dava para fazer com o que eu tenho aqui. Se vocês curtiram, se querem mais vídeos, podem aí se inscrever e me ajudem aí dando o like, porque esse vídeo deu bastante trabalho também para eu estar fazendo, pessoal. E eu agradeço muito se vocês puderem também compartilhar e, é claro, se inscrever aí no canal, pessoal. É isso. Fiquem com Deus e até mais.